Olá, crianças! Como vocês estão, meus amores? Já agradeceram a Deus pelo dia de hoje? Que bom, crianças! A nossa aula de hoje é da disciplina de História e nós vamos conhecer e aprender sobre expedições exploradoras, guarda-costas e colonizadoras. Expedições quer dizer o quê, crianças? Conhecer, observar o território. Ou seja, conhecer o local em que você está, o local em que se encontra. E expedições de guarda-costas quer dizer proteger as terras de possíveis investidas de exploradores de outras nacionalidades. Ainda falando sobre as expedições, crianças, prestem bem atenção. Por que Portugal começou a mandar expedições para o Brasil? A fim de checar se existiam riquezas e serem exploradas e de colonizar ocupando as terras. Os europeus, crianças, rondavam o litoral brasileiro por causa da falta de interesse de Portugal pelas terras brasileiras. Além disso, os portugueses desembarcaram nas primeiras terras brasileiras, ou seja, isso não lhe garantia a posse de terra. Porém, quando foi a primeira riqueza explorada no Brasil? Nós sabemos que a primeira riqueza explorada no Brasil foi o pau-brasil. Gaspar de Lemos, criança, e Gonçalo Coelho, Gaspar de Lemos, e Gonçalo Coelho, olha só o que aconteceu. Eles tiveram o objetivo de reconhecimento enquanto tinha como objetivo a proteção das riquezas descobertas. E qual foi essa riqueza descoberta? O pau-brasil. Daí, Gonçalo Coelho, ele comandou a segunda expedição porque estava à procura da riqueza, que era quem? O pau-brasil. Ainda falando sobre as expedições, nós vamos aqui explorar um pouquinho a primeira expedição, a segunda expedição e a expedição de guarda-costas, tá certo? Vamos lá. A primeira expedição é o seguinte, veio para o Brasil, em 1501. Quem comandou essa primeira expedição exploradora foi Gaspar de Lemos. O lugar que ele percorreu, o lugar que ele foi à procura, o litoral. O que ele descobriu? O pau-brasil, tá? Na segunda expedição, crianças, olha só. Foi o seguinte, foi no ano de 1503. Quem comandava essa expedição era Gonçalo Coelho. O que ele levou para a Europa? Ele levou as primeiras amostras do pau-brasil, ou seja, as primeiras mudinhas do pau-brasil, porque o pau-brasil ainda não estava formado. O produto de economia que era explorado na época da segunda expedição exploradora, que era de 1503, foi o pau-brasil. Vamos falar também sobre a expedição, guarda-costa, que foi, descoberto por quem? Cristóvão Jacques. Essa descoberta ele resolveu mandar a expedição de guarda-costa para patrulhar o litoral e pressionar ou aprisionar os navios franceses. Ou seja, Cristóvão Jacques,
Ele observou todo o litoral e queria prender, aprisionar todos que estavam lá explorando o pau-brasil. Será para quê, não é? Vamos lá à frente. Os primeiros portugueses, Os primeiros portugueses, nesse período de 1500 até 1530, que a gente tem conhecimento que era o pré-colonial, os portugueses envolvidos com o comércio asiático, não tinha gente suficiente para iniciar um domínio efetivo do Brasil. Daí, crianças, mais à frente nós vamos aprender que na história, olha só, como ficou conhecido o período que vai de 1500 a 1530. Esse período foi conhecido como o período pré-colonial. Várias expedições mapearam a costa brasileira. Também as feitorias, consideradas como fortes, serviam para proteger o território português e as invasões francesas. As expedições comandadas por Mastim Afonso de Souza não teve muita importância nessa época. Porém, a primeira vila fundada foi a de São Vicente. Temos também, além da vila, a importância nessa época do cultivo era a cana-de-açúcar, tá? Além do pau-brasil, tinha a cana-de-açúcar. Os franceses, tinham como riqueza o pau-brasil e o cultivo da cana-de-açúcar. No período colonial, crianças, nesse período colonial, começou em 1530, quando Portugal toma posse do Brasil. Esse período se estende até 1822, quando ocorreu a proclamação da República. Daí, a cana-de-açúcar se tornou, o comércio principal e o cultivo daquele momento, daquele período. Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenado ou teve a miscigenação. O que é isso? A mistura dos povos, branco, negro e índio, que é a miscigenação, ou seja, a mistura. Lembram da miscigenação, da mistura? Pois é. O que se caracterizou no período colonial? As lutas entre os europeus, os indígenas, o processo de escravização dos africanos, tudo isso no período colonial. Daí, crianças, nesse período, o açúcar era um produto muito valioso, valia bastante dinheiro, tá? Foi nesse período que as etnias começaram a se misturar. E o que são as etnias, crianças? Negro, branco e índio. Muitas cidades foram fundadas, houve escravização dos africanos trazidos lá das lavouras da cana-de-açúcar. A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento litoral brasileiro. Daí, eles esqueceram um pouquinho nesse período do pau-brasil e foram cultivar quem? A cana-de-açúcar. Quando começa e termina o período colonial? O período colonial começa em 1530, quando Portugal toma posse do Brasil, e termina em 1822, quando a proclamação da independência no Brasil. Ou seja, quando ouvimos aquele anunciado da independência. Independência ou morte. Vocês lembram? Quer dizer que acabaram naquele momento a morte e agora estávamos livres, estávamos independentes para agir conforme a necessidade de cada um, ou seja, agir de maneira correta.